A cidade ela está em constante crescimento, né? Não que a roça não tenha, que as cidades pequenas não estejam em grande crescimento, estão também. Só que na cidade grande você não tem uma preocupação tão, né? Como é que eu posso dizer? Tão explícita quanto a isso, né? Você pode perceber mesmo com as principais avenidas de Juiz de Fora. Sim. A Rio Branco, a Getúlio, a Itamar Franco, nenhuma delas é muito verde. É claro que você tem ali no meio, né, separando uma via da outra, um pouco de árvore e tudo mais, só que não é o principal ponto, né, daquilo. Se você olhar, tem algumas fotos antigas de Juiz de Fora que mostra que a Avenida Rio Branco ela era maravilhosa, ela era cheia de árvores, árvores gigantes, enfim. A cidade grande, né, as pessoas da cidade grande não dão tanta importância quanto a isso, até porque tá todo mundo vivendo muito na sua própria caixinha, né? Já na roça não, né? Nas cidades pequenas não, porque você está envolvido com isso o tempo todo. Né? Você olha para sua direita, você tem um pedaço de floresta, um local preservado. Aí do outro você tem campos, né? Enfim, pastos, né? Então assim, está muito bem estruturado, está muito bem envolvido. Eu, com 13 anos, né, eu trabalhava em fábrica, lutei muito em fábrica, trabalhei muito tempo em fábrica, né, 8 anos em fábrica. Depois me casei, depois que eu me casei, fui dedicar a casa, o marido, os filhos, né? Sim. Os filhos. Depois, os filhos já estavam grandes, eu parti para a feira livre. Sim. Aí na feira eu vendia bolo, fogão de lenha, broa de fogão de lenha, biscoito, café e Toddy, às vezes, quando estava frio, vendia Toddy, né? Muito bom. Quando estava frio, era todinho, né? Uhum. Mas, a partir aí, fiquei 29 anos em feira, trabalhando em feira, né? Agora eu dei uma parada, tem 2 anos que eu saí da feira. Sim. E agora eu dedico a casa, né? Sim, Dor de barriga era um tal de mané magro, mané turé, sabe? Mané magro, mané turé, era remédio do mato que salvava a gente. Sim. Era do mato, gripe, era poejo, era terrestre, sabe? Eram essas coisas. Já teve uma época que a senhora, na época que a senhora era menor, que só tinha as coisas de horta já quando a senhora... De horta a gente comia muito, era couve, era alface, era almeirão, sabe? Que a gente comia só isso. Plantado na casa da senhora. Tudo plantado na casa da minha mãe, também tinha aqui, também usei muito isso aqui, quando eu morei aqui, vim morar, né? As crianças eram pequenas, né? Usei muito, tinha horta, minha mãe tinha horta, minha mãe plantava. Tinha café, tinha milho, era feijão, tudo a gente colhia na roça. A senhora sente diferença da época da comida que a senhora comia na época e hoje? Muita. Sabe, muito tá certo que agora as comidas são deliciosas. É uma lasanha, é um salpicão, uma maionese, essas coisas tudo, né? E quando eu era mais pequena, era mais verdura, essas coisas a gente comia, não comia essas coisas. Eu não conhecia o que era uma maionese, não conhecia o que era um salpicão, nada disso, que era uma lasanha. Quando que a senhora comeu a primeira pizza da senhora? Jéssica, eu acho que uns 40 anos.
No que você trabalha? Bom, eu sou biólogo, tá? Sou consultor ambiental na parte de flora e vegetação, Sim. tá? E presto consultoria principalmente para o licenciamento ambiental de empresas poluidoras. Você acha que trabalhando com gestão ambiental, trabalhando com essa parte de empresas, você acha que a relação entre humanos no geral e natureza tem mudado? Tem conseguido se achar um elo melhor? Infelizmente, parece que não, tá? Porque no final das contas, por mais que as intenções sejam boas, né, dos protocolos de licenciamento ambiental, de gestão ambiental, incluindo a parte de legislação e tudo mais, eu acho que aí acaba voltando para essa questão aí da espiritualidade também, né? A cosmovisão do sistema que a gente está inserido, ela separa o homem da natureza, né? Então, talvez isso possa gerar uma atenção um pouco maior para a natureza, né? Inclusive das companhias, né? Mas eu percebo que as companhias elas não conseguem se desvincular do objetivo principal delas, que é ter lucro. Né? Então, essa desconexão acaba se mantendo, mas por outro lado, isso não desmerece a atividade, né? Sim. Porque sem ela não haveria nenhum tipo de cuidado ou de proteção, né? Com a natureza e eu sei de exemplos disso em que minerações antes desse maior rigor no licenciamento ambiental iam e suprimiam assim sem saber nada e muitas vezes em campos rupestres assim maravilhosos, onde, né, pouco se foi estudado. Se perdeu muito conhecimento, né? Muito conhecimento, eventualmente até gerando extinções locais ali de coisas que não foram conhecidas ainda. Sim. Que estão assim muito próximos de um ambiente urbano, no final das contas. Ao contrário de um ambiente amazônico que talvez pareça um pouco menos acessível do que um campo rupestre aqui na região de Belo Horizonte ou daqui de Lisboa, vai. Boa parte do que a gente usa na medicina, de medicamentos e que a gente usa no dia a dia, vem da natureza, né? A maior parte dos medicamentos são extraídos de plantas, são extraídos alguns até de animais. Não sei se o pessoal sabe, o captopril saiu do veneno da jararaca. Que ótimo! Então assim, tudo veio de alguma origem natural. E o outro ponto é que eu acho que a natureza em si, diretamente mesmo, ela ajuda na recuperação, principalmente na atual circunstância em que estamos vivendo, que a gente fala muito de saúde mental. Então essa questão de contato com a natureza, já tem estudos que falam sobre descargas de cortisol com contato direto com grama e terra, que não são pisos sintéticos, né? Então acho que tem muita relação sim com a medicina. Sim. Tem que ser mais explorada. Tem uma coisa que a gente aprende em aprendizagem motora mesmo, que o ambiente ele é muito importante para que o atleta ou então a pessoa que está praticando aquele esporte evolua, né? Então o ambiente é um fator muito importante, né? E um ambiente com ampla natureza, ele pode favorecer muito, né, esse processo de aprendizagem. Então, eu acho que é mais do que necessário ter contato, né? Quanto mais, melhor. Ainda mais hoje em dia que a maioria das coisas é tudo em cidade grande, é tudo com prédios em volta, né? Isso causa até um pouco de estresse. Então, quanto mais ambiente, quanto mais, né, flora e fauna é melhor, né, na minha opinião.
eu sei que as crianças são, né, influenciadas pelos adultos, mas ao mesmo tempo elas são sonhadoras por natureza, né? E talvez aos poucos a gente plantando as sementes, né, nas crianças que a gente tem contato, né, estudantes, parentes, né, e coisas do tipo, que isso vá, sabe, se haja essa superação. Sim. E